Olá pessoal, bem-vindos a mais uma análise econômica da BTG Pactual Asset. Vamos começar falando sobre a política monetária. O principal destaque foi a nossa atualização do cenário. Agora, a nossa avaliação é que o Copom vai iniciar o ciclo de corte de juros na reunião de agosto. Nós fizemos uma revisão grande da inflação do ano de 2023. A gente revisou a inflação para baixo em cerca de 0,5 ponto percentual devido a um arrefecimento que a gente está vendo na inflação de alimentos, em parte pelo preço das commodities. Além disso, quando a gente olha as expectativas de inflação, a gente vê que para o ano de 2024, a gente tem observado uma queda nas últimas semanas e a nossa avaliação é que esse processo pode se intensificar à frente. O CMN, o Conselho Monetário Nacional, ele vai decidir sobre a meta de inflação no dia 29 de junho e a nossa expectativa é que a meta seja mantida em 3%. Quando a gente olha as expectativas de inflação, no início do ano a gente observou uma alta de 3% para 4% nos horizontes mais longos. E, em parte, esse movimento foi devido a uma perspectiva de que essa meta, definida pelo CMN, ela fosse ser elevada. Com a manutenção da meta em 3%, a nossa expectativa é que as expectativas de inflação revertam parte desse movimento de alta, e isso deve ajudar o Banco Central. Quando a gente olha as últimas comunicações do Roberto Campos, o presidente do Banco Central do Brasil, ele tem indicado que monitora 3 fatores principalmente. O primeiro são as inflações de curto prazo, o segundo são as expectativas de inflação e terceiro é a capacidade da economia crescer. A nossa avaliação é que os primeiros 2 fatores eles vão apresentar melhora nas próximas semanas, nos próximos meses, a inflação de curto prazo e também as expectativas de inflação. Por isso, na nossa avaliação, o Banco Central deve começar o ciclo de corte de juros em breve. Além disso, como a gente vem comentando, na reunião de agosto, a nossa expectativa é que a projeção de inflação do Copom para o horizonte relevante da política monetária também vai cair e vai estar abaixo da meta, o que vai ser uma outra indicação de que tem espaço para o corte de juros. Na nossa avaliação, o ciclo ele deve começar num ritmo de 25 pontos base, podendo acelerar na reunião seguinte, que é a reunião de setembro. A nossa avaliação é que a taxa terminal deve ser de 9,5% no ano que vem. Um outro destaque do mês foi a divulgação do PIB do primeiro trimestre. A economia brasileira cresceu 1,9% em relação ao trimestre anterior nos dados com ajuste sazonal. É um PIB muito forte, foi acima do esperado. No entanto, quando a gente avalia a abertura, a gente vê que a maior parte desse crescimento foi por conta do PIB da agropecuária. A indústria, ela recuou 0,1% e os serviços cresceram 0,6%, enquanto a agropecuária cresceu 22%. Pelo lado da demanda, a nossa avaliação é que a demanda doméstica ela teve uma contribuição negativa, porque os investimentos caíram 3,4%, o consumo das famílias ficou praticamente de lado, com um crescimento de 0,2%. O que explicou o crescimento do PIB pelo lado da demanda foi, portanto, as exportações líquidas, que tiveram uma contribuição de mais de 1%. Portanto, quando a gente olha a demanda doméstica, ela já mostra um enfraquecimento, o que na nossa avaliação vai se intensificar à frente à medida que o efeito da política monetária começa a ter um impacto maior na atividade econômica. Em relação ao arcabouço fiscal, a nossa avaliação é que o texto aprovado na Câmara dos Deputados ele foi melhor do que o parecer inicial do relator, porque ele tirou aquela obrigatoriedade do crescimento dos gastos públicos em termos reais fosse de 2,5% no ano de 2024. Agora o nosso cenário básico é que ele cresça um pouco menos, embora ainda tenha lá uma possibilidade de ter um crescimento maior no ano que vem, dependendo de como for o segundo semestre desse ano. O Senado deve aprovar esse texto até o fim do mês de junho e a nossa avaliação é que não deve ter nenhuma mudança relevante. Nos Estados Unidos, o setor de manufatura já está em recessão. Alguns indicadores do setor de serviços mostram também alguma desaceleração. No entanto, quando a gente olha para a inflação e para o mercado de trabalho, a gente vê que os dois ainda continuam fortes. Na inflação, especificamente, a nossa avaliação é que medidas alternativas de núcleo de inflação já mostram alguma desaceleração, a qual deve ser intensificada nos meses de junho e julho. Principalmente o dado de junho, que vai ser divulgado no mês de julho. Nesse sentido, alguns membros do Fed, principalmente o Philip Jefferson, que é o indicado para ser o vice-presidente do Federal Reserve, ele indicou que o mais provável
é que o Fed, na reunião de junho, mantém a taxa de juros em 5,1%, mas indica a possibilidade de alta na próxima reunião ou no segundo semestre. Ainda existe a possibilidade do Fed subir a taxa de juros na reunião de junho, no entanto, os dados até a reunião teriam que surpreender positivamente. O dado do payroll, o mercado de trabalho nos Estados Unidos, ele surpreendeu para cima. No entanto, quando a gente olha a taxa de desemprego, a taxa passou de 3,4% para 3,7%, portanto ela subiu, está no maior valor desde outubro de 2022. Além disso, as horas trabalhadas recuaram 0,3%, atingindo o menor nível desde a pandemia, e os indicadores de salário também foram revisados para baixo. Portanto, não foi um report que foi definitivo para o aumento ou não da taxa de juros na reunião de junho. Nós mantivemos o cenário de enfraquecimento do dólar nos próximos meses, apesar da apreciação recente. A nossa avaliação é que a taxa de juros nos Estados Unidos está muito próxima do pico, e o próximo movimento, no início do ano que vem, deveria ser de corte de juros. Na Europa, o Banco Central Europeu desacelerou o ritmo de alta de juros de 50 para 25 pontos base, levando a taxa para 3,25% no início do mês de maio. Os membros do Comitê de Política Monetária têm indicado que o mais provável é que o comitê suba a taxa de juros apenas mais 2 vezes, elevando a taxa de juros para 3,75%. Esse nível seria bem abaixo do observado nos Estados Unidos, 5,1%, e no Reino Unido, que está em 4,5% e deve subir mais. Apenas os membros que são mais preocupados com a inflação têm indicado a possibilidade de subir uma terceira vez. Quando a gente olha a precificação do mercado, o mercado precifica uma chance menor do que essas 2 altas de juros. Então, embora o dado de inflação ele tenha desacelerado um pouco na última divulgação e os dados da atividade também tenham surpreendido um pouco para baixo, a nossa avaliação é que dificilmente o Banco Central Europeu não vai entregar essas 2 altas de juros e ainda tem uma chance relevante dele entregar essa terceira alta de juros na reunião de setembro, porque os dados de núcleo de inflação, que excluem os itens mais voláteis, eles ainda estão rodando acima de 5%, que é um nível ainda bem acima da meta de inflação. Na China, os indicadores econômicos surpreenderam para baixo novamente e estão mais consistentes com um crescimento de 5% e não mais de 6%, como os indicadores no início do ano indicavam. Além disso, a inflação tem rodado em torno de 0%, o último dado em 0,1% no acumulado em 12 meses, o que seria consistente com alguma medida de estímulo monetário. No entanto, quando a gente avalia o relatório de política monetária do PBOC, o Banco Central Chinês, eles ainda mantiveram um tom de cautela, indicando que qualquer estímulo adicional ele deve ser pequeno. Na nossa avaliação, o PBOC só deve adicionar mais estímulo se o dado de crédito referente ao mês de maio, que vai sair durante o mês de junho, vier abaixo do esperado. Essas foram as considerações finais sobre o cenário doméstico e internacional. Maio apresentou alguns dados que sinalizam importantes mudanças e revisões no cenário macroeconômico, tanto no Brasil quanto no exterior. No Brasil, os principais destaques estão na manutenção das projeções no cenário doméstico e acompanhamento sobre a política fiscal. Apesar do Banco Central manter a taxa de juros em 13,75 no mês de maio, é possível que o ciclo de corte de juros na reunião de agosto inicie devido à expectativa de inflação estar mais construtiva. Quanto ao cenário fiscal, o texto aprovado na Câmara dos Deputados atenuou certas preocupações e dúvidas que preocupavam o mercado. Na Bolsa, o Ibovespa acompanhou o movimento do exterior e apresentou resultados positivos. Nos Estados Unidos, as curvas de juros oscilaram e terminaram o mês quase estáveis, enquanto o dólar teve depreciação em relação às demais moedas globais. Quer ficar por dentro de todos os conteúdos da BTG Asset? Entre no nosso site e siga a gente no LinkedIn, YouTube e nas principais plataformas de podcast.